É por isso que ele chama cada um de nós para isso. Só que a garantia que ele deu a Josué é a mesma para nós hoje. Ele estará conosco, ele jamais irá nos abandonar no meio do trajeto das dificuldades da vida. Eu quero fazer um contraponto agora e colocar o povo de Israel um pouco na sua cabeça, para dizer para você que nós somos exatamente como Israel no deserto. Nós estamos vivendo num deserto. Há muitos momentos na nossa vida que a gente não entende patazina do que está acontecendo. Porque parece que a gente vai de um ponto a outro, desse ponto para o seguinte, e a coisa não faz sentido, a gente está rodando em círculo. Tem momentos na nossa vida que a gente diz: está me faltando, eu tenho falta, eu tenho alguma ausência. Como eles disseram: Senhor, nós não temos pão para comer, nós não temos água para beber. E Deus manda maná, um maná do céu, todo dia. É uma semente que cai do céu, eles fazem pãozinho. Só que imagina você comendo só pãozinho 40 anos. Você não ia reclamar? Claro. Você comeu no Egito. Você comeu carne no Egito, você comeu melão no Egito, você comeu tempero no Egito, você comeu pepino no Egito. Claro que como escravo, mas pelo menos a vida era diferente. Era mais interessante do que viver num deserto. O que você vê no deserto? Areia, sol. Você não ia reclamar? Na nossa vida contemporânea, queridos, nós também fazemos a mesma coisa. E sabe uma pergunta que eles fazem demais no deserto? Onde está o Senhor? Você já não fez essa pergunta? Cadê Deus nessa situação toda que eu não entendo? Você já não se queixou? De Deus? Porque você não entende nada e a coisa não muda? Só que a boa notícia, queridos, é que Deus escolheu Israel, não abre mão dele. É que Deus escolheu a gente, não abre mão da gente. A gente pode reclamar o que for, Deus não abre mão da gente. Deus tem um compromisso empenhado com cada pessoa que se tornou seu filho e sua filha. Porque você que tem filho sabe, o meu ainda não é adolescente, mas você que tem filho que já cresceu, sabe o quanto o teu filho deve ter reclamado, se queixado, não é? Filhos são maravilhosos, mas tem hora que eles reclamam, se queixam, ficam chatos, não é? E algum dia, só por causa da reclamação, da chatice, do que seu filho falou, você disse: você não é mais meu filho agora. Você disse isso? Ninguém jamais vai dizer isso. Por quê? Porque saiu de dentro de você. É sua carne, é seu sangue. Pode te dar o trabalho que for, mas é seu filho. É por isso que você vê as mães nas celas, nas cadeias, visitando os filhos. Sabe por quê? É filho. Então não há perigo nenhum de nós sermos esquecidos por Ele, só por uma razão, porque Deus nos ensinou, Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai. Então não há risco nenhum de sermos abandonados no meio da caminhada, queridos. Para Josué, atravessar o Jordão, entrar na terra, era uma tarefa maior que a capacidade dele, que as condições dele. Mas Deus repete 2 vezes a Josué a garantia: eu estarei com você. Aprenda, nós nunca
vamos estar devidamente preparados para as coisas que Deus nos chama para fazer. E Deus nem quer que nós estejamos preparados. Deus quer apenas que a gente não diga não. Diga sim. Nós sempre vamos achar que a missão é muito acima do que nós podemos dar. Mas Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deseja através de você e apesar de você realizar o objetivo dele nesse mundo. Então, quando você tiver medo e achar que você não vai conseguir fazer o que Deus te chamou para fazer, achar que você está fazendo a missão de Deus só com a sua força, lembre dessa promessa: eu estarei com você a cada passo. E continue firme, olhando para aquilo que chamou você. Tenha certeza, Deus nunca vai abandonar você. Amém. A segunda verdade que nós aprendemos com Josué é que Deus nos dá a coragem para não desistir. Ele diz para Josué: seja corajoso, anime-se. Quando as responsabilidades da vida são muito grandes e as dificuldades são muitas, é muito fácil perder o ânimo, a coragem. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: nem sempre, quando uma pessoa perde a coragem na vida, ou perde o ânimo na vida, é porque necessariamente ela seja um covarde. Às vezes, ela está desanimada porque foi corajosa durante anos da vida. E porque ela teve que suportar sobre os seus ombros todo tipo de peso, todo tipo de contrariedade. Ela precisou orar muito na vida, achar forças, tirar forças de onde não havia, reunir toda a coragem que pudesse achar para não desistir, para não dizer não. Não porque seja covarde, mas porque chegou o seu limite humano. Hoje eu queria falar para você de William Carey, ou William Carey. Já ouviu falar? Você sabe quem foi William Carey, ou Carey? William Carey foi, talvez, depois do apóstolo Paulo, o homem que mais fez missões no mundo do século XIX. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. É um homem um dos homens, depois de Paulo, que mais pregou o evangelho no mundo. Pouca gente sabe disso. Ele era um pastor batista, foi para a Índia, evangelizou a Índia com muito e muito fruto. Escreveu muito, pregou demais, viajou o mundo, fundou igrejas, pregou o evangelho com milhares de conversões ao redor do mundo. E é dele a famosa frase que muita gente conhece: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. William Carey teve um êxito fantástico para servir a Deus. Só que tem um detalhe que poucos sabem. É só você ler a história da biografia dele. O Carey pagou um alto preço para isso, dentro da sua família. A sua primeira esposa, Dorothy, o tempo todo criou dificuldades com o chamado de Deus. Quando ele resolve ir para a Índia, ela não vai. Ele vai sozinho a primeira vez. Na segunda vez, por insistência de muitos outros missionários, ela vai com os filhos. Mas lá na Índia continua causando problemas e dor de cabeça, a tal ponto que ela larga os filhos. Outros missionários educam os filhos do Carey para que os filhos não se percam
Essa é a realidade com que o Kelly lidou grande parte da sua vida. E sofreu uma grande pressão para largar e abandonar tudo. Mas resistiu até o fim e levou a tarefa de Deus até o fim. Sua esposa de uma enfermidade mental e morreu aos 51 anos. Eu fico olhando essa história do Kelly e muitas vezes a gente não imagina como é importante ouvir de Deus: eu estarei com você todos os dias, a cada passo da jornada. Então, queridos, coragem não é falta de medo. Coragem é algo que Deus dá quando nós perdemos toda a energia, toda a motivação, toda a esperança para fazer o que Ele nos pede. E aí eu faço para você: quem é que já não desanimou frente às lutas da sua vida? Quem é que já não se frustrou com a oposição por estar fazendo a coisa certa? E mesmo assim, fazendo a coisa certa, recebe ingratidão. Bom, se você olhar para Paulo, o apóstolo Paulo, ele especifica isso, dizendo que, de certa forma, isso parece um padrão a se repetir na história. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 7 a 10, ele diz assim: mas temos esse tesouro da salvação em vasos de barro. É bonita essa linguagem, né? A salvação, as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, as coisas do Evangelho, valiosíssimas, preciosíssimas, mais caras que ouro, que todo o ouro do mundo, estão dentro de vaso de barro, né? Que somos nós. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, vem de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa palavra de Paulo é fantástica, porque ele diz: há várias coisas que podem até nos destruir, mas não vão nos destruir. Porque apesar do vaso ser de barro, queridos, tem o poder de Deus dentro dele. Essa joia preciosa do Evangelho. Então acredite numa coisa: Deus é que nos anima. Quando as coisas lutam para nos fazer abandonar tudo, Ele nos encoraja para seguir em frente, quando não há mais forças para nós seguirmos até o fim. Amém? É a promessa do Isaías. Deus diz a Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Acredite, Deus nos encoraja. Não apenas promete estar conosco todos os dias, mas Ele nos dá a coragem necessária para seguir em frente. E a terceira verdade é que Deus nos orienta por